Medo e incredulidade. Certamente a incredulidade é um dos maiores obstáculos para o exercício da fé. E muitas vezes a incredulidade é alimentada pelo medo. Nós vemos, por exemplo, a experiência do apóstolo Pedro, quando estava no mar junto com os outros discípulos e Jesus vem chegando, andando sobre as águas. Eles ficam apavorados, assustados, pensando que quem sabe fosse um fantasma. Muitas histórias eram contadas ali pela população, por aquelas comunidades, até que Jesus, de longe, diz: não tenham medo, sou eu, creiam somente. Então Pedro disse: é o Senhor? Afinal, Pedro sempre foi tão corajoso. Mande que eu vá ao teu encontro. Então Jesus diz: vem. Em um instante de muita fé, Pedro coloca os seus pés sobre as águas e anda sobre as águas. Algo sobrenatural. Infelizmente, quando ele tira os olhos do Senhor, ele começa a vacilar. Quando ele coloca os olhos nas circunstâncias, ele olha para as ondas, ele olha para o mar, e aí a sua fé vacila. O medo daquela circunstância, daquela situação. Afinal, muitas vezes a fé precisa ignorar os fatos. Ele estava em cima das águas. A primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, verso 18, afirma que o verdadeiro amor lança fora todo medo. O que isso significa? Significa que nós precisamos conhecer o caráter de Deus para confiar nele. Quanto mais você se aproxima do Senhor, quanto mais você o conhece, quanto mais você sabe de quais são os seus atributos, as suas características, mais argumentos você tem para alimentar a sua fé. Quando você começa a estudar a palavra de Deus e a descobrir que Deus é onisciente, Ele tem todo o conhecimento, onipresente, está em todos os lugares, onipotente, Ele tem todo o poder, e que Deus é santo, justo, fiel, bondoso, e que Deus é todo poderoso, mas sobretudo, quando você se convence de que Deus é amor, conforme a palavra afirma, então você começa a perceber que Deus não pode negar a si mesmo. O amor é a essência de quem Ele é. Deus não tem amor, Ele é amor. Todos os seus atos são atos de amor. Quando você está firmado nessa verdade, o verdadeiro amor, que é o amor de Deus, a convicção do amor de Deus, tem todo o potencial para lançar fora o medo que vem invadindo o seu coração. Por isso você não precisa temer a enfermidade, você não precisa temer o desemprego, você não precisa temer a solidão, você não precisa temer a dor ou o sofrimento, porque Deus é amor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A presença do Senhor, que é amor, guarda o seu coração e a sua mente diante do medo. E quando você consegue superar o medo, você já deu um passo gigante em direção ao exercício da fé. Portanto, creia, jamais duvide do amor de Deus, porque o amor de Deus lança fora todo medo.